Olá, queridos alunos. Meu nome é Marina Borges de Freitas, sou professora de Penal e Processo Penal e hoje eu vou trazer para vocês a Lei de Drogas, mais especificamente os crimes previstos na Lei de Drogas. Então é isso, curtam aqui o vídeo, compartilhem, comecem a me seguir no canal e também deixem sugestões de outras leis, outros temas que vocês vão achar interessante eu trabalhar aqui. Vai ser um prazer receber e colocar para gravar essas sugestões de vocês, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar então com a Lei de Drogas, a Lei 13.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas, e ela vai ter uma parte especificamente que prevê os crimes, os tipos penais. E aqui, com essa série de aulas, a gente vai trabalhar esses tipos penais previstos na Lei de Drogas. O primeiro crime, ele é popularmente conhecido como crime de uso, né? É o crime para consumo pessoal. Ele, apesar do nome, que a gente conhece popularmente como o crime de uso de drogas, ele não traz em seus verbos, em seus tipos, o verbo usar, apesar da gente conhecer popularmente assim. Vou ler com vocês, olha, artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então perceba que apesar do nome que a gente conhece como crime de uso de drogas, não vem previsto esse mandamento, né, usar. A gente conhece assim porque é para o consumo pessoal e é praticamente impossível, se não é impossível, mentalizar uma situação que você esteja usando sem trazer consigo, né? Então, por isso que o crime de uso de drogas está aí dentro desse tipo penal. E a gente agora traz as penas. Quem comete o crime do artigo 28 da Lei de Drogas pode ser submetido a 3 penas distintas, tá? A primeira delas é advertência sobre os efeitos da droga. 2. Prestação de serviços à comunidade. E 3. Medida educativa de comparecimento a programa em curso educativo. Então, essas 3 penas aí, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é: não tem pena privativa de liberdade. Não tem pena de reclusão, não tem pena de detenção, não tem pena de prisão simples. Mais pra frente no nosso material, que eu acho que eu não falei no início da aula, mas ele vai ficar aqui disponível para vocês acompanharem comigo, eu comento sobre isso, e aqui eu já vou adiantar, tá? Os doutrinadores, eles discutiam se isso seria crime ou não. Por quê? Porque para ser crime, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal, fala que é crime aqueles previstos com pena de detenção ou reclusão, e são contravenções penais aquelas com previsão de prisão simples. Aqui não tem nenhum nem outro. Então, alguns doutrinadores iam falar, não é crime. O tipo de consumo pessoal, na verdade, não seria crime, não estaria dentro da categoria crime para esses doutrinadores que defendiam. Então, eles falavam que seria um caso de descriminalização. Outros já falavam que não, que apesar de estar ali previsto sem penas privativas de liberdade, seria sim um caso de crime, só que sem previsão de pena privativa de liberdade. O STF já pacificou o tema e hoje a gente já está determinado que estamos diante sim de um crime, tá? Quando o artigo 1º lá da Lei de Introdução de Crime do Código Penal fala em reclusão, detenção e prisão simples, ele deixa aberto que o legislador crie crimes com penas diversas, como é o caso do artigo 28. Então agora não tem mais dúvida, tá? A gente está diante sim do crime de consumo pessoal. Até porque não faria sentido não ser crime se a gente está dentro do capítulo da Lei de Drogas que fala dos crimes, tá? Então não tem mais dúvida quanto a isso. Já foi discutido na doutrina, hoje não se tem mais essa discussão, o STF já pacificou exatamente por conta da discussão que existia. A gente também se questionava, né, se poderia ter a prisão em flagrante para quem estivesse cometendo o crime do artigo 28, que é o crime de consumo pessoal. E o que ficou decidido foi o seguinte: como que você prende, você atribui uma prisão em flagrante a um crime que, quando condenado, ele não vai ter, independente de qual for a condenação, ele não tem como, ao final, ser preso. Como que você vai prender provisoriamente, em flagrante, se lá no final, quando for preso definitivo, não tem como vir uma prisão? Então, essa prisão em flagrante pelo crime de consumo pessoal, ela é ilegal, tá? Não comporta
o crime, a prisão em flagrante, exatamente pelo princípio da homogeneidade. Se ao final, com a condenação, todas as penas são penas menos graves, menos severas que a privação de liberdade, como que provisoriamente eu vou condenar essa pessoa a uma prisão provisória, tá? Então, não comporta aqui a prisão em flagrante. Dentre as penas que eu falei, a primeira delas é a advertência, e muitos questionavam o que é essa advertência? Porque o legislador fala na pena de advertência, mas não especifica, né? Então, a doutrina vem com a resposta. Fala que deve se importar do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá tem a pena de admoestação verbal. A gente importa do ECA a definição de admoestação verbal e aplica aqui como a pena de advertência. Tudo bem? A gente também tem a pena, como eu disse, de serviço à comunidade. Como que a gente discute o tempo máximo e mínimo dessa pena de prestação de serviço à comunidade, tá? Mínimo é 1 dia, tá? A partir de... Você pode ser condenado ao final, como a pena de prestação de serviço à comunidade, a partir de 1 dia. E no máximo, 5 meses em casos de réus, de acusados não reincidentes, e 10 meses no máximo em caso de réus reincidentes. E essa reincidência, o que seria? Se a pessoa se ela não é reincidente, se ela não cometeu crimes anteriormente, não há que se falar numa pena de prestação de serviço à comunidade maior que 5 meses. A dúvida seria essa pessoa ela é reincidente, mas ela cometeu outros crimes, tá? Ou ela já cometeu roubo, por exemplo, ela cometeu outros crimes da lei de drogas que não o artigo 28, poderia ser aplicada a pena de prestação de serviço à comunidade de 6, 7, 8, até no máximo 10 meses? Não. O STJ já decidiu que essa reincidência aqui é reincidência específica. Então, se o indivíduo já cometeu o artigo 28, quando ele cometer novamente, ele vai poder ter sobre ele a pena de prestação de serviço à comunidade superior a 5 meses, limitando a 10. E não se ele cometeu outros crimes diversos. Isso também já foi pacificado, nesse caso, pelo STJ. Continuando, aqui eu tive bastante cuidado nesse material de trazer os julgados. Quando eu falo assim, o STJ já julgou a partir disso, já tem julgado nisso. Eu trouxe os julgados aqui porque vocês podem imprimir esse material, acompanhar, enfim, no formato que preferirem, para ficar mais fácil. Aqui eu trago, por exemplo, essa discussão acerca se seria descriminalização ou descarcerização. Tá tudo aqui para vocês poderem acompanhar. Continuando, também se discute sobre a constitucionalidade desse tipo penal. Por quê? A gente sabe isso, não só quem estuda o tema, mas é conhecimento não técnico, né? A gente ouve muito falar as pessoas que defendem a descriminalização do uso das drogas, e são muitos os argumentos da parcela da população que defende. O que interessa pra gente é o argumento jurídico, pra gente poder estudar aqui na nossa aula. Então, quem defende a descriminalização do uso das drogas, que usa o argumento jurídico, usa nos seguintes termos. Todo tipo penal, ele visa proteger um bem jurídico. Os crimes da lei de drogas, mais especificamente do consumo pessoal, ele visa proteger a saúde pública. O que se discute por os defensores da descriminalização baseado no argumento jurídico é que eu estaria de fato protegendo a saúde pública quando eu criminalizo o uso das drogas? Quando uma pessoa utiliza a droga, assim como ela pode utilizar, enfim, todos os outros meios, todas as outras substâncias que fazem mal a ela está prejudicando a própria saúde. Atos, inclusive, que não são crime. Até que ponto a gente está, de fato, protegendo a saúde pública? Ou não tem um discurso aí moralista, um discurso seletivo do processo penal de perseguir sempre aquele mesmo indivíduo? A discussão é essa. Até que ponto, para um tipo penal existir, eu preciso estar protegendo um bem jurídico? Até que ponto, de fato, com a criminalização do consumo pessoal da droga, eu estou protegendo, de fato, a saúde pública? A discussão sobre a sua constitucionalidade no âmbito jurídico é essa. Prosseguindo, a gente está diante de um tipo misto alternativo. O que é um tipo misto alternativo? Eu li lá no começo da aula que são vários os verbos que criminalizam, que inserem no crime de consumo pessoal.
trazer consigo, manter em depósito. São vários tipos, por isso que ele é misto, mas ele é misto alternativo. Basta que eu cometa um daqueles atos que eu já estou incorrendo no tipo do artigo 28. Não preciso cometer todos eles. E se eu cometer mais de um, é indiferente eu não cometo dois, três crimes de consumo pessoal porque eu cometo mais um verbo. É tipo misto alternativo. Basta que eu cometa um, se eu cometer mais de um, é um indiferente nesse caso aí para estar dentro do artigo 28, tá? O elemento subjetivo aqui é para uso pessoal. Por quê? Se eu cometo qualquer um daqueles verbos e não é para uso pessoal, é para, enfim, a gente vai ver nos outros crimes da lei de drogas, eu não tô mais no crime de uso, eu tô em crimes muito mais graves. Como que eu determino se aquela quantidade de droga, se aquela droga que eu tô portando ali, que eu tô trazendo comigo, é o uso pessoal ou é outros crimes, no caso especificamente o tráfico? Se analisa a quantidade, mas não só a quantidade, tá? A natureza, o contexto, enfim, se analisa ali e naquele caso concreto, se vai ser configurado o artigo 28 ou os demais artigos aqui que incidem em tráfico. Os alunos costumam dizer, professor, então quer dizer que se a pessoa estiver carregando muita droga e tráfico, pouca droga é uso. Isso é a quantidade, é só uma das coisas que eu analiso. Eu analiso a natureza da droga, eu analiso o contexto. Muitos nesses processos de tráfico, por exemplo, além da quantidade, analisa outras coisas. Por exemplo, pega junto com a pessoa balança de precisão, às vezes uns artefatos comuns de se utilizar no tráfico, às vezes a quantidade é até pequena. Não adianta achar que é só quantidade grande que incide tráfico, mas a gente vai ver que você vai ver as qualidades do agente que foi pego, a natureza da droga, a quantidade também. E o contexto tem muito isso. Quais são os outros objetos que foram apreendidos ali junto? Isso interfere muito, tá? É um crime de perigo abstrato. O que é crime de perigo abstrato? Isso aí gera muita confusão. E a partir dessa aula vocês não vão confundir mais, tá? O crime de perigo abstrato, você vai ter no direito penal os crimes de dano e os crimes de perigo. Crime de dano é fácil a gente visualizar. Homicídio é um crime de dano. Por quê? Para se concretizar, para se incidir no crime de homicídio, você tem um resultado no mundo físico, você tem o óbito. Aquela pessoa vem a falecer, então é um crime de dano. Para você ter um crime de homicídio, você tem que causar o dano, no caso, a morte. Um crime de perigo, ele não exige o resultado no mundo físico. Ele não exige um dano, ele exige apenas o quê? A ameaça a um perigo. Ou seja, eu expus alguém a perigo, aí você vai estar dentro dos crimes de perigo. Mas não acaba por aí, porque você tem os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto. Eu vou falar um de crime de perigo concreto para vocês verem. O crime de incêndio, por exemplo, é um crime de perigo concreto. Por quê? Se eu colocar fogo numa terra muito afastada, comprovar que não passava ninguém lá, enfim, não tinha como concretamente eu expor ninguém a perigo, não incorro no crime de incêndio, porque o crime de incêndio ele exige um perigo concreto. Eu não preciso causar dano. Ninguém precisa ter saído queimado, eu não preciso ter causado nenhum dano a alguém com aquele meu incêndio. Mas eu preciso que o meu ato seja apto a expor alguém a perigo. É um perigo, mas é um perigo concreto. Um exemplo, eu coloco fogo, por exemplo, na minha casa, que fica na cidade, com grande fluxo de pessoas. Eu não causei dano nenhum, não tem problema. O crime de incêndio não é um crime de perigo. Eu expus a perigo. Se eu expus a perigo, mas é um perigo concreto. De fato, tinha pessoas ali, de fato, era um perímetro urbano que passava pessoas. O crime de perigo abstrato, ele não se importa se você expôs, na verdade, alguém a perigo. Basta que você pratique aquele ato, independente se de fato expôs alguém a perigo. Por que é um perigo abstrato? É um perigo construído. Eu construo que o consumo de drogas causa perigo. Mas não expôs a saúde pública, não expôs a saúde de ninguém. Não importa, porque é um perigo abstrato. Não sei se deu para entender, eu também posso fazer uma aula só para diferenciar os crimes de perigo concreto e abstrato, aí fica melhor. Mas é isso, crime de perigo abstrato é uma construção, eu construo que aquilo causa um perigo. Não é igual um incêndio, por exemplo, que é um exemplo de crime de perigo concreto. Eu tenho que, de fato, expor alguém a perigo, tá? Então, dano, perigo concreto, perigo abstrato. O crime de consumo pessoal, assim como a maioria dos crimes da lei de drogas, são crimes de perigo abstrato. Tá? Eles não exigem que de fato você exponha alguém nem mesmo a perigo. Basta que
se esteja em curso daquele tipo penal ali escrito, vinculado na lei. Admite-se a tentativa, apesar de ser muito difícil pensar, né, nesse crime na forma tentada, admite. Também a gente não se aplica, já se discutiu-se muito se poderia aplicar o princípio da insignificância, mas o STJ fala que por ser um crime de perigo abstrato, enfim, que ameaça a saúde pública, enfim, não incorreria, não seria possível o princípio da insignificância. Ficaria muito difícil. Quando tem pequena quantidade e pelo contexto, pela natureza, pelas qualidades daquele agente a gente coloca como uso, como colocar aquilo ali ainda em insignificância. Então, em quesitos práticos também seria difícil. A ação penal do crime é uma ação penal pública incondicionada. Em outros termos, não precisa da representação do ofendido, até porque o ofendido aqui é a saúde pública, não teria como a saúde pública representar, né? O princípio da homogeneidade também está aqui no material para vocês não esquecerem, mas eu já falei. Se ao final não tem como condenar uma pessoa à prisão privativa de liberdade, ou não tem como prender em flagrante prisão privativa de liberdade. Eu vou ter que aplicar ali as outras penas, como eu disse, né? Advertência, a prestação de serviço à comunidade, as 3 penas que trazem o tipo penal. Quanto à reincidência, perceba que eu falei de reincidência nessa aula, mas eu falei de outra reincidência. Lá atrás eu falei que o tempo máximo para a pena de prestação de serviço à comunidade é 5 meses, se ele não for reincidente específico, ou seja, se ele não tiver praticado em outras oportunidades o artigo 28, e é 10 meses se ele já tiver praticado o crime do artigo 28 em outras situações. Quando ele for condenado de novo, ele vai poder ser condenado em pena de prestação à comunidade de até 10 meses. Beleza. Isso e essa reincidência que a gente explicou, que a gente estudou, é acerca da aplicação da pena de prestação de serviço à comunidade. Beleza. Aqui o que se discute é se uma pessoa que pratica o crime do artigo 28, o crime de uso de drogas para consumo pessoal, né, o de uso de drogas, conhecido informalmente, ou crime para consumo pessoal, se ele pratica, depois ele vem praticar um outro crime, se ele vai ser considerado um acusado, um réu reincidente. E isso se discute muito na doutrina, tem quem defenda que sim, quem defenda que não, mas o STJ, apesar de não ser entendimento pacificado, ele já se manifestou algumas vezes para dizer que não. Você comete o crime do artigo 28, depois se você e é condenado, se você vem cometer outro crime, você não é um réu reincidente, você ainda é primário. O crime para consumo pessoal, conhecido aí como crime de uso de drogas, ele é um crime que nem tem como previsão penas privativas de liberdade. Então, não faria sentido, dentro do entendimento do STJ, que você fosse considerado reincidente por cometê-lo. Vamos lembrar que ele prescreve em 2 anos, né? Então, o crime conhecido aí como uso de drogas prescreve em 2 anos, tá? E o dever de poder comprovar que aquela droga ali era para tráfico e não para uso não é do acusado. Isso é claro, né? Quem tem esse ônus de provar é o Ministério Público, a acusação. O indivíduo não precisa comprovar que é inocente, não precisa comprovar que cometeu o crime menos grave, no caso, uso de drogas. Aplica-se pelas penas baixas à Lei 9.099 e por isso você pode aplicar todos os institutos descriminalizadores da Lei 9.099, tá? A prestação de serviço à comunidade, para a gente encerrar aí o crime de uso, a prestação de serviço à comunidade, ela vai ser preferencialmente aplicada em locais que sejam voltados à recuperação de usuários. Por quê? É aquela função pedagógica da pena. Eu enquanto autoridade policial, peguei alguém no crime de uso de drogas. Eu não vou prender, porque é um crime menos grave, enfim, que o legislador optou por penas diversas às privativas de liberdade. Eu vou tentar ensinar aquele sujeito, né? Vou tentar ter ali uma pena pedagógica. Então, eu coloco ele para prestar um serviço à comunidade num lugar que recupera usuários, para ele ver os malefícios que aquelas drogas trazem, né? Para eu tentar ali evitar aquela reincidência específica, que ele volte a cometer o crime ou que ele cometa até crimes mais graves dentro da lei de drogas, tá? É um crime que exige comprovar a materialidade do crime, ou seja, eu preciso comprovar que a pessoa estava portando era droga. Porque a gente tem que entender o seguinte, o que faz de uma substância A ser droga e uma substância B não ser droga? Não é o perigo que ela causa. Tem vários estudos provando que tem substâncias que causam perigos muito maiores do que as drogas ilegais. O que faz a droga ser
considerada ilícita, ela tá proscrita, que a gente fala. Ela tá escrita lá numa portaria. Tem que ter, todas as substâncias que são ilícitas, elas estão determinadas em portarias, tá? Como que eu comprovo que aquela substância que a pessoa estava carregando, às vezes ela parecia muito, por exemplo, com maconha, mas não era maconha. Eu preciso do que a gente chama de laudo de constatação. Então, preciso um perito, ele estudar pegar uma amostra daquela substância, analisar e ver, não, é a substância tal, que é proscrita na portaria tal, então por isso é ilícita. Então, não existe o crime de consumo pessoal ou crimes da lei de drogas que envolvam a droga em si, que possam dispensar o laudo de constatação. O laudo de constatação dizer, ó, aquela substância ali é de fato droga. Porque pode não ser. Pode ser uma substância que parece muito droga, mas não é. Você pode ter isso. Então, precisa pegar aquela substância ali, analisar e ter um laudo, o laudo de constatação, que é o laudo provisório que a gente chama, que certifica que, de fato, aquela substância é ilícita, de fato, aquela substância é droga. Para finalizar o crime de consumo pessoal, a gente ainda tem mais 2 temas para falar. A gente tem para falar o seguinte: assim que pega a pessoa, não só no crime de consumo pessoal, mas outros crimes da lei de drogas, você precisa incinerar, você precisa queimar aquela substância, descartar aquela substância. Então, você retira uma amostra suficiente para fazer o exame, o laudo pericial, e descarta o resto. E esse descarte ele tem que ter em respeito ao meio ambiente, né? Dependendo da quantidade, poderia... Enfim, essa incineração causar danos e ela tem que estar respeitando aí esse regramento. E por último, se for pego uma gleba com plantação de drogas, isso teve muita polêmica na doutrina e hoje foi decidido. Por exemplo, a pessoa tinha uma grande fazenda e ela plantava, que a gente vai ver exatamente esse crime de plantação, mas enfim, pra gente poder ver. A pessoa, só pra gente poder adiantar, porque tá nessa parte da lei. A pessoa plantava ali numa pequena... Gleba, quando a gente fala, é uma grande superfície de terra. A pessoa plantava numa pequena parte. A fazenda era enorme e apenas aquela pequena parte ela usava ali para plantação de droga. Toda terra que tem plantação de droga, ela é expropriada pelo Estado e não tem indenização, como as expropriações normais têm. Só que aí ficava a dúvida. Eu vou expropriar só aquela parte ali utilizada para o plantio da droga ou toda a gleba sem indenização? E foi pacificado que é toda a gleba para indenizar. Toda a gleba vai ser expropriada sem indenização, independente se o plantio acontecia numa área pequena, tá? Com isso eu encerro aí não só, né, essa parte inicial dos crimes de lei de drogas, mais especificamente o crime para consumo pessoal da lei de drogas. Falei algumas observações aí genéricas que não se limitam só a esse tipo penal. E eu aguardo vocês nas próximas aulas para a gente discutir e debater aí os outros crimes da nossa lei de drogas, tá bom? Um forte abraço, agradeço a atenção de vocês e espero vocês aí nas minhas próximas aulas, viu? Abraço!